não sei falar, sou apenas uma criança. Ah, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Tão pequeno sou, até os homens temo. Como falar, Senhor, de um Deus tão grande e terno? Tenho medo, Senhor, vem falar por mim. Misericórdia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Deus é muito providente na sua ação dentro da nossa liturgia, da liturgia que nós celebramos nessa 16ª semana do tempo comum, nessa quarta-feira, quando nos é apresentado um homem chamado Jeremias. E ele mesmo escreve, testemunhando aquilo que ele experimentou, testemunhando aquilo que ele viveu, testemunhando aquilo que o próprio Deus fez na vida dele, a obra que Deus realizou naquele momento em que ele tem um encontro pessoal com Deus. A glória de Deus se manifesta a ele. Vamos conhecer um pouquinho desse profeta, se nós formos estudar a palavra de Deus, fazer uma exegese bíblica, buscar em livros, em dicionário bíblico, nós vamos perceber que o profeta Jeremias é o que nós temos mais dados a respeito dele. Na sua profecia, ele deixa detalhes
de como ele era, daquilo que ele vivia, do seu caráter, daquilo que ele experimentava, do chamado profético que Deus faz a ele, daquilo que ele experimenta depois desse momento na sua própria vida, porque ele vai testemunhando. Ele profetizou durante 40 anos no reino do sul, no reino de Judá. Lembrando que o reino de Judá tinha sua capital em Jerusalém. E ele era profeta desse reino. Durante 40 anos, Jeremias profetizou nesse reino. Mas antes de ser profeta, Jeremias era quem? Uma pessoa perdida, era uma pessoa que não tinha vínculo religioso nenhum. Quem era esse profeta? O que ele fazia? Segundo ele mesmo testemunha, ele era sacerdote. Ele era sacerdote. Ele era uma pessoa que já servia a Deus. Ele era uma pessoa que já trabalhava para Deus. Ele não era alguém que não tinha nenhum tipo de vínculo religioso e ele estava ali simplesmente como um leigo em oração e aí Deus apareceu para ele, falou com ele. Não, ele era um homem que desenvolvia as funções sacerdotais, pertencia à tribo de Benjamim, morava num pequeno vilarejo chamado Anatote, 5 quilômetros de Jerusalém, da capital daquele reino, e ali ele desenvolvia sua função sacerdotal no templo, quando ele era exigido. Porém, a manifestação da glória de Deus, Deus se manifesta a ele e traz algo que vai mudar a vida dele. Porque Deus quer sempre nos tirar da nossa comodidade, do nosso comodismo. Ele já era sacerdote, já estava acomodado. E Deus fala com ele: desde o ventre da sua mãe eu já te havia escolhido para serdes profeta das nações. Deus vai além e chama Jeremias a ir além daquilo que ele já estava fazendo, aquilo que ele já exercia, que ele já desempenhava na realidade da sua fé judaica. Mas compreendamos bem que dentro da realidade judaica, o profeta era mais importante do que o sacerdote. Ele tinha uma função mais abrangente. No entanto, que Deus diz a Jeremias: serás profeta das nações. Ele servia do templo, ele não saía daquela realidade dele, ele estava ali acomodado na sua cidade. Talvez não tinha contato com nenhum rei, até mesmo com o sumo sacerdote do templo. Ele tinha alguma reuniãozinha pastoral, de definição de trabalho, para olhar a escala de quando ele ia trabalhar no templo. Mas era uma pessoa que vivia acomodada, e Deus quis tirá-lo da sua acomodação. Deus provocou para que ele saísse daquele comodismo, para que ele desse mais. Porque quando nós vamos além daquilo que nós já vivemos, experimentamos, nós sempre tocamos na glória de Deus. Quando nós temos a coragem de orar um pouco mais daquilo que já é o comum da nossa vida, de ir além daquilo que a gente já fez e já deu, de sair do comodismo, nós experimentamos o renovo de Deus na nossa vida sempre quando nós tomamos essa decisão de sair daquilo que nós já vivíamos, experimentávamos, e nós vamos dando passo na direção do Senhor. Concretamente, se você está aplaudindo aquilo que Deus está te chamando, pode aplaudir. Isso. Deus hoje quer nos provocar a ir além daquilo que nós já vivemos. Talvez você tenha sido um cristão acomodado e Deus está, a partir dessa palavra, sacudindo a sua vida. Então dá uma sacudidinha em quem está do seu lado e diga: desperta, meu irmão, porque Deus está te convocando para que você vá além. E é bom ter essa missa cheia de padres. Quantos padres precisando de leigos nas suas paróquias para trabalhar? Vá além daquilo que você já faz, de só ir na missa no domingo e ver nuca na sua frente.
Porque muitas vezes na missa do domingo a gente só vê nuca, né? Até na hora do cumprimento é um negocinho assim. As pessoas não se abraçam, não tem aquele desejo de comunhão. Não fica um pouquinho depois que a missa acabou para partilhar um pouquinho. Não, já sai porque eu já tenho compromisso, eu já tenho coisa para fazer em casa, tem não sei o que para... A gente não tem comunhão. O que você vê na paróquia? Nuca, igual você está vendo aí. Dá uma olhadinha, o que você está vendo além de mim? Nuca. Deus está nos chamando para ir além das nucas. Deus está nos chamando para fazer uma experiência de ir além e indo além, experimentar da glória de Deus. Diga comigo, se eu crer, eu verei a glória de Deus. Nesse fato, quando o profeta diz, Senhor, eu sou apenas uma criança, ele está dando uma desculpa. Qual tem sido a desculpa que você tem dado para Deus? O que você tem dado de desculpa para Deus? O profeta disse, eu sou apenas uma criança, eu nem sei falar, como eu vou ser teu profeta? Além dele estar dando uma desculpa, ele é uma pessoa que não tem confiança própria. Ele tem um sentimento de inferioridade. Em outros momentos, na própria profecia, nós vamos perceber essa característica do temperamento do profeta. Ele tem um certo sentimento de inferioridade. Então ele se sente pequeno, se sente incapaz. E ele diz para o Senhor, dando a desculpa. Como Moisés deu a desculpa quando Deus apareceu para ele dizendo que ele era gago, que ele não podia falar, como é que ele vai no faraó gaguejando? O profeta Jeremias está dando a desculpa de que ele é apenas uma criança. Bata aí no seu peito e diga, qual a desculpa que eu tenho dado para Deus? Para continuar nessa mesmice da minha vida, sem ir além. O Todeschini canta, né? Além dos meus medos, não, além dos meus erros, dos erros dos outros, além das escolhas tão erradas, além dos limites, dos desequilíbrios, muito além de ti. Além das diferenças, Deus vai além. O que tem me impedido de ir além? O que tem me impedido de dar mais para Deus? O que tem me impedido de ser um servo autêntico do Senhor? O que tem me impedido de escutar o chamado que o Papa Francisco tem feito para a igreja, de sair das quatro paredes, de ir para a estrada, voltar ferida, voltar suja, voltar machucada, mas sair das quatro paredes aonde a igreja pode tornar-se uma igreja doente? O que eu preciso fazer? O profeta deu a desculpa de que ele era criança e não sabia falar. E o que Deus disse para ele? Não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar, irás. E tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te. Diga para quem está do seu lado, não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te. Diga para quem está do outro lado, não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Deus está dizendo para Jeremias, diga para esse irmão, Deus está dizendo para Jeremias, e Ele está dizendo a você, vai, fala por mim, que a minha glória irá te acompanhar, que a minha presença irá te sustentar, que a minha força irá te amparar. Diga para esse irmão, não tenhas medo, porque se você for além, Deus estará com você. Diga para ele, aleluia. Deus caminhará com você.
Aqui Deus está dando uma característica do profeta. O profeta é alguém mudo. Mudo para as suas palavras. O profeta é alguém que fala em nome de Deus. Ele só fala quando Deus manda ele falar. Ele não fica falando pelos cotovelos. Ele não fica fuxicando, falando da vida dos outros. O profeta não é aquele que se acha o vaso da bênção. A última Coca-Cola gelada do deserto. Não estou fazendo propaganda para Coca-Cola não. Mas imagine você no deserto. Quente. E aparece uma única Coca-Cola gelada. Imagina. O profeta não é alguém que se acha o máximo. O profeta não é alguém que se autoproclama. Isso não é profetismo, isso é promoção humana. Isso é promoção humana, não é profetismo. E tem muita gente arrogando para si a condição de profeta. O profeta não sai por aí falando para arrecadar fundos e dinheiro, para se promover. O profeta é alguém que só fala quando Deus manda ele falar. O profeta é alguém calado que fala o tempo todo com Deus, mas a boca dele só se abre para falar quando Deus manda. A boca do profeta se abre quando Deus diz, vai falar por mim. E Jeremias sabia das consequências. Jeremias é um dos profetas mais rejeitados da história de Israel, porque ele é considerado um profeta negativo, porque só anunciava desgraça. Mas Jeremias também é um profeta que anotou a sua profecia e ele viu tudo com os próprios olhos. Tudo aquilo que ele havia dito aconteceu antes dele morrer. Jerusalém ficou sitiada, foi tomada. O povo foi para o exílio, ficou 70 anos nessa condição, exatamente como ele havia dito. Mas o profeta anunciava aquilo que ia acontecer por causa da infidelidade daquele povo que não confiava em Deus, mas confiava nos ídolos, na idolatria, em falsos deuses, naquilo que era vazio, naquilo que não respondia, naquilo que não correspondia. E ele denuncia, por isso que ele é indigesto. É indigesto para o povo, porque não fala daquilo que o povo quer ouvir, porque os falsos profetas daquela época de Jeremias ficavam contradizendo a profecia dele. Não, fica tranquilo, faz aliança com os políticos, faz aliança com aqueles que estão no poder. E Jeremias dizia, não, nós não podemos fazer aliança com quem está corrompido. Nós não podemos continuar na idolatria, na infidelidade. Nós precisamos confiar em Deus, só em Deus, colocar a nossa dependência em Deus, em nada, em nenhum tipo de falso Deus, em nenhum tipo de realidades de superstição, em nenhuma situação que possa nos afastar de Deus. E ele ia e denunciava. Mas veja, ele profeticamente vai e compra um terreno na cidade dele. Porque ele dizia, nós não podemos sair de Jerusalém, porque a glória de Deus irá se manifestar. Nós vamos voltar para o Senhor e vamos voltar a viver em paz. Ele trazia a esperança que a conversão poderia gerar, iria gerar naquele povo. Mas depois, os rebeldes, os judeus rebeldes se rebelaram em Jerusalém contra o rei do Nabucodonosor, e eles pegaram Jeremias como refém e foram para o Egito. E lá Jeremias terminou a sua profecia, e nós não sabemos o que ele fez, como ele morreu, mas ele permaneceu fiel ao chamado de Deus, mudo para as palavras dele, mas com o coração aberto para falar a palavra de Deus. Algo que nós temos que tomar muito cuidado, algo que nós precisamos estar muito atentos, nós que pregamos, nós que estamos à frente das nossas comunidades, cuidado com as vozes que se levantam para elogiar. O demônio muitas vezes usa de vozes de pessoas agradáveis, que não têm essa maldade. Elas não estão com essa intenção, porém, aquele que age no oculto, no escondido, nas sombras, nas trevas, ele tem a intenção de provocar em nós
a soberba, o orgulho, a vaidade, para que nós percamos o nosso profetismo, para que nós saiamos daquilo que é o projeto de Deus. Vozes que trazem confusão. Você é o grande profeta do Brasil. Você é o novo João Batista. Você é o cara, meu irmão. Vozes que se levantam e se nós não estivermos em Deus, nós nos deixamos seduzir. Vozes que se levantam para elogiar, até mesmo tentando incentivar, aplaudir, agradar, mas que o demônio, que sabe muito bem das coisas, ele usa para tentar desviar do caminho da humildade, da submissão e do desejo da vontade de Deus, para confundir. E a pessoa realmente se acha: eu sou o João Batista, só eu tenho uma unção, só onde eu vou o avivamento acontece, só onde eu prego a graça acontece, só onde eu estou os milagres acontecem. Nenhum outro, não tem unção mais, não tem unção mais ali, não tem unção mais aqui. Só eu sou o portador da unção. Eu sou um vaso de bênção, cheio de óleo, e fico transbordando. Na verdade, a unção já saiu, foi há muito tempo da vida dessa pessoa, e ela não percebeu. Igualzinho aconteceu lá no livro dos Juízes, quando Sansão não percebeu que não tinha mais a unção, mas a unção já tinha saído dele há muito tempo. Ele não tinha o Espírito há muito tempo, e ele não havia percebido. O rei Saul já não tinha o Espírito há muito tempo, e ele não tinha percebido. O profeta é alguém humilde, é o humilde servo do Senhor. Ele não foi feito para a glória. Por isso que Jeremias se sentia muitas vezes angustiado, porque ele era extremamente rejeitado, porque a palavra que ele proclamava era uma palavra que não agradava aos homens, mas era agradável ao coração de Deus, porque ele era mudo para ele mesmo e um alto-falante para que Deus falasse para Jerusalém, para aquela terra. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão dele e diga para ele: meu irmão, Deus te escolheu, Deus te elegeu, e Deus quer falar por meio de você, através da sua vida, dos seus gestos, do seu comportamento. Deus quer falar através da sua voz. Deus quer falar através do seu olhar. Por isso hoje, aceita o chamado que Deus te faz. Aceita o chamado que Deus te faz para marcar esta geração com a sua fidelidade, com a sua humildade, com a sua submissão a Deus, com a sua obediência incondicional ao chamado que Deus te faz. Ele quer que você seja um profeta dele, uma profetisa dele, aonde você estiver, que as pessoas vejam a glória de Deus estará pairando sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, e as pessoas sentirão que ali naquele ambiente existe alguém diferenciado. Vou usar uma palavra, tá? Que talvez vai provocar na cabeça de muitos homens e de muitas mulheres algo, mas eu vou falá-la do jeito que ela é escrito. Você precisa, balança a mão desse irmão, você precisa ser um cristão. Escol. Não é escol. Aqui desce redondo, não. Diga para ele, é escol. Alguém marcado por Deus. Aquilo que há de melhor na igreja, no cristianismo. Um cristão de elite.
não para soberba, para o orgulho, para a vaidade, mas para a glória de Deus. Esse cristão é um cristão genuíno, autêntico, que vive e experimenta concretamente na sua vida o poder da palavra e o poder do chamado e do propósito de Deus. Dá um sorriso para esse irmão e diga: Escol, Deus está te chamando para fazer a diferença nessa geração, nesse tempo em que Deus deu a você o dom da vida e a possibilidade de viver. Balança a mão dele e diga: profeta de Deus, Escol, você é marcado pela profecia. Balança a mão dele e diga: aleluia. Nós somos marcados pela profecia, pelo chamado de Deus, para ir além, para fazer a diferença e para que o reino de Deus aconteça no nosso tempo. Glória a Deus. Pode aplaudir a obra que Deus está realizando na sua vida. Jovens profetas, casais profetas, homens e mulheres profetas, marcados pela glória de Deus, pela graça de Deus. Um povo diferenciado, um povo que sai da mesmice, que sai do lugar de acomodação para servir a Deus com a sua vida, para servir a Deus com a sua entrega, com a sua rendição, que não está nessa terra para agradar aos homens, mas para ser agradável ao Senhor Deus, Deus poderoso, Senhor Deus do universo. Deus te chama para fazer a diferença. Quer um exemplo, jovem? Vou te dar um exemplo muito simples. A nossa geração é marcada pela tatuagem. Quero ver você ser profeta e não fazer uma tatuagem no seu corpo. Não marcar o seu corpo com uma marca que você vai levar para o resto da sua vida. Para ir na onda da moda, igual todo mundo. O profeta não é da moda. O profeta é aquele que segue o Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você não precisa carregar nada pendurado no seu nariz, na sua língua, no seu umbigo e nenhuma parte do seu corpo. Você tem que ser alguém diferenciado. Escol. Não porque você é melhor, padre, mas eu já fiz. E agora? Vou te dar uma chilete. Estou brincando. Você já fez, você não entendia da palavra, você não sabia que Deus te chamava para fazer a diferença. Já fez, mas não fica agora mostrando, colocando aquela camisa assim, para mostrar onde está aquele desenho, sabe? Não, você não precisa aparecer. Quem tem que aparecer na sua vida é Jesus Cristo. Jovem, você quer ser um profeta de Deus? Viva a castidade e fale para as pessoas que você não transa com a sua namorada, que você não transa com o seu namorado. Vai ser profeta, eu quero ver. Vai ser zombado igual Jeremias. Vão zombar de você porque você fez um propósito de ter relação com a sua esposa no leito matrimonial, só quando você for casado. Isso é profetismo no século 21, no ano de 2014. Os casados viveram a fidelidade matrimonial. As minhas titias, titios, vovós dizer para sua coleguinha: eu não vejo aquela porcaria daquela novela, porque eu conheci Jesus Cristo e eu sou profeta de Deus com a minha vida. Cristo é quem aparece em mim.
Você quer ser profeta como Jeremias? Vai incomodar, vão te criticar, vão te perseguir, vão te humilhar, vão dizer que você é um trouxa, que você é manipulado pela igreja. Eles nem sabem que estão sendo manipulados pelo mundo, que são bonequinhos comandados pelo mundo. Corta o cabelo desse jeito, pinta dessa cor, coloca essa roupa. Mulher da novela, eu quero fazer uma roupa igual, um vestido igualzinho. Todo mundo manipulado, tudo dominado. Tem até um funk lá no Rio para dizer, está dominado. Tudo manipulado, e a igreja está querendo manipular, os padres estão querendo manipular, não sei quem está querendo manipular, você já está manipulado pela mídia. Manipulado pelo consumismo. É hora da gente se libertar, é hora da gente sair dessas amarras. Por isso que Jesus está dizendo da semente 4 tipos de terrenos. O primeiro caiu na beirada da estrada. Vamos ali ver o que Jesus vai dizer no Evangelho. Veja só. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e comeram. Jesus vai dizer, um pouquinho mais na frente desse texto, que a semente que caiu pela beira do caminho é todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende. Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. São aqueles que são despreocupados, que andam à margem, na marginal, vão nos acostamentos da vida, não querem entrar na estrada, não querem caminhar sob a palavra, não querem que a palavra exerça o domínio sobre a sua vida. Nossa, aquilo que aquele padre está falando é até bacana, é legal, mas não deixa cair no coração, fica só na mente. É bem bacana mesmo, ele está certo, mas acabou, a semente foi semeada, voltou para casa, não caiu no coração, não aprofundou, pronto, o diabo vem e rouba. Jesus vai dizer de uma segunda realidade, de um segundo terreno, aquele terreno pedregoso. O que Jesus vai dizer que é esse terreno pedregoso? É quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. É o superficial. Aquele que pensou que ao aceitar a palavra e aceitar Jesus Cristo não teria mais problema na sua vida. Aquele que pensa que Deus é um caixa eletrônico, que te dá dinheiro, que enche a sua conta. Ou um Deus que só faz milagres. Olha, Deus disse para o profeta Jeremias, eu estarei contigo. Mas Jeremias foi preso, foi jogado numa cisterna, foi levado como refém. Deus estava com ele. Porém, as tribulações próprias daquilo que ele vivia o acompanhavam. Porém, ele tinha uma certeza, Deus está comigo. Diga isso bem forte, Deus está comigo. E aí esse que é o terreno pedregoso, a palavra não penetra porque é superficial, não consegue ir ali enraizar-se. Aí ele volta para o passado, porque ficou decepcionado, foi perseguido, viu situações dentro da igreja que infelizmente realidades humanas. E aí ele começa a falar, não, mas lá fora era melhor. E aí volta. O outro terreno que Jesus vai dizer, a palavra caiu entre os espinhos. Jesus diz, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela fica sem fruto. É o mundo. O maior inimigo do progresso da vida cristã é o mundo. A busca incessante desse culto do corpo, da saúde. Tem 1 hora, 2 horas para malhar na academia, mas não consegue rezar 10 minutos, 5 minutos, nem lembra de Deus, mas que tem que fazer supino, que tem que levantar não sei quantos quilos, que tem que fazer perna, que tem que fazer barriga. Lembra? A prosperidade, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu preciso conseguir dinheiro, eu preciso ter garantias, eu preciso disso, preciso daquilo.
E isso vai roubando a palavra, o hedonismo, o culto ao prazer. O prazer, eu tenho que curtir, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que fazer isso, eu não consigo ficar em casa, eu tenho que sair. Pronto, perdeu, não consegue produzir fruto, vive uma vida simplesmente secular. E aí afasta-se do propósito de Deus, a palavra não gera fruto. Não tem como ela gerar. E Jesus vai concluir, vamos concluir no positivo. A palavra, a terra boa, é aquele quem ouve a palavra e entende. Este produz fruto. Um 100, outro 60, o outro 30. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. 100, 60, 30. Dá um sorriso para ele e diga, terra boa. Produz 100, 60, 30. Que terra boa é essa? Pergunta para o seu irmão, que terra boa é essa? Precisa ser, diga para ele, o seu coração é aquele que não está contente em só ouvir, mas que tomou a decisão de viver, de aplicar na vida a palavra. Diga, você. Eu gostei que ela apontou o dedo para mim ali. Diga, você é chamado a viver a palavra, a colocá-la em prática, não só ouvir. Segura na mão dessa bênção agora, diga, bênção de Deus. Balança a mão dessa bênção, diga, bênção de Deus. A partir de agora, você precisa testemunhar com a sua vida o chamamento do Senhor. Nessa quarta-feira, você foi chamado a ser profeta das nações, com a sua vida, a incomodar as estruturas estragadas desse mundo, com a sua vida, a ser um cristão escol, preparado, fiel, aquele que busca cada novo dia ser melhor para Deus. Agora ajuda esse irmão a ficar de pé um pouquinho. Levanta a mão dele lá no alto. Respira fundo. Feche um pouquinho os seus olhos. A igreja é universal. Às vezes nós achamos que nós vivemos num gueto. Às vezes nós somos tentados a viver o egoísmo da nossa vida, daquilo que a gente já tem. Mas Deus tirou Jeremias do gueto, daquela vila que ele morava, para fazer dele profeta das nações. Às vezes a gente acha que o valor está somente em nós, mas nós precisamos partilhar, fazer corpo, unir, gerar, confirmar o profetismo dos nossos irmãos. Ergue sua mão e diga agora em oração: Senhor, eu quero. Vai dizendo para o Senhor que você quer acolher esse chamado, que você quer sair do comodismo, que você não quer mais ficar sentado naquele lugar cômodo que você fica somente lá na missa, no domingo, que não se coloca a serviço, que tem vários dons, que tem tantas possibilidades de ajudar as pessoas, que tem tanta coisa boa para partilhar. Vai dizendo agora: Senhor, eu aceito esse chamado. Vai dizendo para Deus: eu aceito que a minha vida seja impactada, eu aceito que a minha vida seja mudada, transformada, alcançada pela força dessa profecia, pela força desse chamado. Vai dizendo agora: Senhor, eu quero experimentar a força da glória do Senhor. Eu creio e eu quero que a sua glória se manifeste na minha vida, que a sua glória transforme a minha vida. Eu quero ser esse profeta, porque eu sou desde o dia do meu batismo.
eu participo do seu profetismo, e eu quero exalar esse profetismo com a minha vida, com as minhas opções, com as decisões que eu tomo, com a minha maneira de viver. Aonde eu estiver, eu quero contagiar com o seu perfume aquele ambiente. Eu não quero ser contagiado pelas coisas do mundo, pelo secularismo, por tudo aquilo que me afasta de ti, mas eu quero ser instrumento, eu quero ser profeta do Senhor. Eu sou apenas uma criança, eu não sei falar direito, mas eu sei que é o Senhor quem falará por mim. Eu me sinto fraco e eu quero me sentir sempre impotente diante da grandiosidade do seu chamado, porque dessa maneira, impotente, humilhado, humilde, eu nunca vou pregar a mim mesmo, eu nunca vou apresentar a mim mesmo, eu nunca vou, Senhor Deus, receber a glória que é devida a ti. Mas quando eu, Senhor Deus, entendo que eu sou uma criança e que o Senhor tocou na minha boca para que eu fale a sua palavra, eu acredito que é o Senhor quem faz por mim. Por isso vem agora, Espírito Santo, e sela na minha vida. Vai pedindo agora o Espírito Santo, sela na minha vida a decisão que eu estou tomando. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir barulho de gente carismática aqui no meio de nós. Vá falando ao Senhor, vá consagrando agora a sua vida à ação do Espírito Santo. Nós não arrogamos profetismo para nós, mas nós queremos ser profetas de Deus, mudos para nós mesmos, mas queremos ser boca de Deus aonde nós estivermos. Aonde eu estiver, eu quero, Senhor Deus, transmitir a sua palavra, não a minha, transmitir a sua vontade, não a minha, falar daquilo que o Senhor indicar, não o que eu quero falar. Eu quero ser sempre, Senhor Deus, esse homem mudo para as minhas palavras, mas falante da sua palavra, da indicação da sua palavra. Vem agora, Espírito Santo, e sela na nossa vida a força desse profetismo. Provoca o nosso coração, provoca a nossa vida. Retira-nos, Senhor, retira-nos de toda acomodação, que nós tenhamos a coragem de ir além, de avançar, que nós tenhamos a coragem de sair de nós, de sair de tudo aquilo que muitas vezes nos bloqueia, para ir, Senhor, e falar em Teu nome, e testemunhar em Teu nome, e ser, Senhor Deus, presença da Sua glória no meio das trevas. É o que nós queremos experimentar, Senhor, a partir dessa noite. É o que eu quero, é o que eu desejo, é o que eu preciso. E diga agora, é o que esse meu irmão precisa. Provoca esse meu irmão, Senhor, dando a ele uma unção profética, dando a ele uma unção profética, Senhor. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Peça. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Pega a mão do seu irmão e faz-me forte e fiel. Faz-me forte e fiel, um servo teu, Senhor, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim, Tua mão desceu sobre mim, me retirou da escuridão, e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, mãos e voz de profeta. Deu-me um coração, deu-me um coração. Coloca a força na sua voz e declara: Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Balança a mão do seu irmão, diga para ele: de hoje em diante, eu faço de você, diz o Senhor, profeta das nações. Aleluia.
E aplauda o Senhor quem te escolheu, te chamou para fazer a diferença. Desceu sobre mim E me retirou da escuridão. Deus e mãos e voz, Deus e mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Pra terminar, só você cantando. Tua mão desceu. Deu-me mãos e deu-me um coração adorador. CançãoNovaPlay.com. Assine já!